A paz do Senhor, falando EBD, de volta nesta feita com as lições bíblicas CPAD Sala dos Juvenis, nos lembrando do tema do trimestre, uma viagem pelo Novo Testamento. Bom, hoje nós vamos tratar da lição de número 11. Esta lição vai ser ministrada nas igrejas no dia 15 de junho de 2025 e traz por tema dentro desta viagem pelo Novo Testamento, o tema é Epístolas Gerais, tá bom? Chamando a atenção que o material já está à disposição do novo trimestre, já está à disposição para que o aluno, o professor, o superintendente, o pastor, o amante da escola dominical, ele possa adquirir tanto a revista, né, quanto também algumas faixas etárias trazem o livro que acompanha, né? O subsídio, aquele que traz um pouco mais de informação para nós basearmos os nossos estudos. Os meus acabaram de chegar hoje, mas como cheguei em outro endereço, então na próxima hora eu apresento o material para o novo trimestre. Bem, como eu disse, nós vamos falar sobre as epístolas gerais. Tá bem? O texto para basear esta lição está na carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 1, versículo de número 16, que está escrito desta maneira: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Maravilha, vamos para os objetivos da lição, que são 3. O primeiro é conhecer o número de epístolas e suas autorias. O segundo, compreender o propósito geral das epístolas. E o terceiro, entender a relevância das epístolas para a igreja atual. Meus queridos irmãos, como sempre fazemos, destacamos algumas palavras, algumas frases, uma parte de um pensamento para podermos analisar, né, a lição propriamente dita, né, trazer um pouco mais de material para o aluno, para o professor, para o superintendente, para o pastor. E como eu sempre digo, né, tem aquele que não se envolve, mas gosta de escola dominical, gosta de escola bíblica e quer aprender também, né, como os demais. Mas o interessante é que se ingresse na escola dominical, né, seja aluno da escola dominical e seja um aluno também frequente da escola dominical, tá bem? Porque é uma ideia, né? São 3 meses, 13 lições que perfazem uma ideia, um conceito. Qualquer uma das partes que nós acabamos perdendo, esta ideia, este conceito vai ficar um tanto quanto fora da base, né? Quer dizer, vai ficar meio manco, meio penso. E o nosso entendimento também vai acabar não sendo da melhor maneira possível. Pensando nisso, ou pensando nisto, esta lição ela vai trazer 4 tópicos, né? Ela traz 4 tópicos, dentre os quais 3, né? Quer dizer, 3/4 da lição ela vai trazer uma linguagem mais técnica, né? Todas as epístolas, vai falar aqui dos 27 livros que compõem o Novo Testamento, 21 deles são epístolas, são cartas, ou também chamada de cartas, de missivas. Também vai trazer aí epístolas gerais, epístolas pastorais, epístolas para uma determinada pessoa, seus autores, ou os que auxiliaram os autores, quer dizer, aquelas que trazem o nome de um determinado autor, porém ele não fez sozinho, alguém escreveu, alguém compilou para ele. É uma linguagem mais técnica e toda esta informação ela está na revista. O aluno, obviamente, o professor, o superintendente mais curioso, ele vai se ater a estas informações. Eu pensei, talvez esteja errado, em trabalhar desta maneira. Nós vamos trabalhar praticamente com o último tópico, que é o tópico de número 4, que vai falar sobre, né, deixa eu ver se eu consigo separar uma página da outra, né,
que vai falar aí de propósito e relevância, tá bem? Então nós vamos trazer uma introdução, vamos fazer uma introdução, né? Apresentando aquilo que nós pensamos em trazer e em fazer para o aluno, para o professor, para facilitar, né? Para facilitar. Como eu disse, os 3 primeiros tópicos, um primeiro vai falar todas as epístolas, o segundo, as primeiras epístolas, autoria, autorais, aos destinatários, o terceiro, as epístolas gerais, as autorias também, os destinatários. Quer dizer, são temas que, se o aluno parar 5, 10 minutinhos para ler, ele vai ter mais ou menos uma ideia, tá? E nós nos preocupamos no quê? Na questão doutrinária, na questão qual a função, qual a visão, né, dos escritores, qual a visão, qual o propósito do Espírito Santo, de Deus em inspirar estes homens para que nos trouxessem estas epístolas, ou para que enviassem também estas cartas, né? E como são epístolas e cartas atemporais, elas não estão, mesmo que sejam as gerais, mesmo que sejam aquelas pastorais ou aquelas que são destinadas a uma pessoa em si, elas trazem todo o escopo de instruções doutrinárias e práticas para a nossa vida nos dias de hoje, né? Então, eu comecei com uma introdução aqui e depois separei a questão de propósito e relevância dentro do ponto de número 4 que nós vamos estudar. Por quê? Qual é o propósito? Qual é o objetivo destas cartas? Qual o objetivo? Qual é o alvo que o escritor pretende atingir, né? Pretendeu no tempo da escrita, pretende nos dias de hoje, há relevância para os nossos dias, né? Podemos encontrar, destacar algumas lições importantes que fazem parte, ou todo este escrito ele fica unicamente preso ao tempo, né? aos contemporâneos dos escritores. Tudo isso nós precisamos analisar, tudo isso nós precisamos pensar. Tá bem? Então, se eu pensei errado, por favor, me desculpe. Mas hoje nós vamos falar sobre isto. Veja que a lição ela está baseada na carta, no versículo que está na carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 1, o versículo de número 6. E ele esclarece uma situação bastante importante, que deve ser relevante também para nós que vivemos nos nossos dias. Paulo, ele começa a dizer que toda a sua vida, todo o propósito que Deus tem em chamá-lo, lá no caminho de Damasco, revela a ele sua vontade, revela o seu querer, tudo aquilo que deveria acontecer na vida agora de Paulo, é algo que para outras pessoas, vamos dizer assim, se não tivesse uma transformação, se não houvesse um ensinamento, se ele não tivesse entendido a mensagem, seria um motivo totalmente contrário àquele que ele expõe no versículo de número 16, que ele diz o quê? Porque não me envergonho do Evangelho. Veja, ele já começa, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Veja, está acontecendo tudo isso comigo. Vocês estão olhando toda esta situação. Vocês estão vendo de fora tudo que se passa na minha vida. Mas vocês estão vendo tudo isto? Isto não é causa de vergonha para mim. Isto não é causa de tristeza, isto não traz nenhum demérito à pessoa de Jesus Cristo na minha vida, não traz nenhum prejuízo à ideia de que Deus é Deus na minha vida e me chamou para compor, vamos dizer assim, o time de evangelistas, de pregadores, de apóstolos. Paulo ele já começa trazendo esta ideia que, apesar de
toda dificuldade que se vê, e aí nós estamos já começando a entender o propósito e a relevância das epístolas, sendo que destas 21 cartas, 13 são atribuídas ao apóstolo Paulo, mesmo que algumas ele teve a ajuda de alguns irmãos para ele escrever, para compor a carta que ele enviaria. Então veja, Paulo então ele já começa, não é se explicando, mas trazendo uma razão fundamental para que eu e você aprendamos que, apesar de todas as adversidades da nossa vida, veja que Paulo é um ícone, não na questão de ser um ídolo, mas ele é uma referência muito grande. Mas quando olhamos para a vida do apóstolo Paulo, alguns pensam até desistir. Vamos dizer, porque se Paulo, que é Paulo, sofreu desse jeito, imagina como vai ser a minha vida. Mas é aí que entra o quê? O propósito e a relevância destas epístolas, das mensagens, ou da mensagem em si para as nossas vidas, Por quê? Quando ele fala do Evangelho de Cristo, das boas novas, da mensagem que o Senhor Jesus Cristo agora ensina aos seus discípulos a transmitirem, ele coloca, eu vi dois tipos de pessoas, né? Aqueles que, para alguns, o Evangelho é loucura, a mensagem da cruz é loucura, mas nós sabemos que é para os que perecem, tá bem? Mas para o apóstolo Paulo, eles falam que, primeiro, ele diz, não me envergonho, quer dizer, ele não está interessado, ele não está olhando para a vida dos outros, ele não está olhando para acontecimentos alheios, não, ele está olhando para si. Então ele diz, não me envergonho. Quer dizer, não é causa. Me lembro agora de Policarpo, que diz, servir ao Senhor por mais de 80 anos, ele nunca me deu motivo para abandoná-lo. Então, acenda-se a fogueira, né? Policarpo estava ali agora, todos estavam pedindo para que ele negasse a Cristo por causa dos seus 86 anos, era um senhor octogenário, né? Mas ele simplesmente, por quê? Por não se envergonhar também, foi um dos alunos, né, dos discípulos dos apóstolos, no caso de João, ele é discípulo de João, então ele também traz a ideia destes apóstolos, desses evangelistas, no caso que nós estamos falando das epístolas. Tá? João tem 3 epístolas também. A primeira epístola é destinada a um determinado grupo, a segunda e a terceira epístola, nós sabemos que elas vão ser direcionadas, principalmente aquela, quando ele se chama de discípulo amado, a Gaio, né? Ele vai escrever para Gaio, direcionada a uma pessoa. Então nós já vamos olhando. Primeiro ele já diz, não me envergonho. Tá? Independente do que acontecer na minha vida, o Evangelho de Cristo, por que Paulo tem esta ideia de que não denigre para muitos servir a Cristo, e um determinado momento da vida cristã é para alguns vergonha. Tem pessoa que tem vergonha de falar que é crente, outro tem vergonha de se comportar como um crente, o outro tem vergonha de que nós vamos ver aqui, se você tiver paciência de estar conosco até o final, algumas particularidades, algumas relevâncias na vida transformada por Cristo que nos trazem, para algumas pessoas é vergonhosa. Tem pessoas que têm vergonha de estar no meio dos crentes, de ser visto no meio dos crentes, de ser visto no meio da igreja, de determinadas situações. Então, ele é aquele agente secreto, né? Quando alguém vai descobrir que ele é um servo, se diz servo de Deus, há uma determinada surpresa por parte daqueles. Mas Paulo já chega apresentando as suas credenciais. Primeiro, sou um servo de Deus e não me envergonho. Eu não me envergonho do Evangelho, disto que eu estou falando, disto que eu estou ensinando a vocês. Então, quais as razões de Paulo não se envergonhar? Porque, segundo ele diz, é poder de Deus. Então, ele não está transmitindo uma mensagem qualquer, uma filosofia, uma ideia, uma ideologia. Não, ele está transmitindo poder.
A mensagem que Paulo prega, veja a ideia dele. Ele diz assim: veja que eu venho até vocês não com palavras persuasivas de homem, num determinado lugar, Paulo escreve. Mas ele diz assim: mas com o poder de Deus. Com o poder de Deus. Quer dizer, ele não vem somente com filosofias, e nem vem com filosofias, mas o que ele traz é poder de Deus. Por que poder de Deus? Porque é uma mensagem transformadora, nova, que chama a atenção, como nós já vimos em outras lições, mas uma mensagem transformadora, uma mensagem poderosa, que muda características, natureza, que muda ambientes até. A mensagem, a palavra de Deus, ela tem um poder tamanho que ela muda até situações, mudou situações de países, né? Como nós vemos tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, quando nós olhamos a mensagem, a palavra de Deus chegando aos ninivitas, ela transforma, né, o Estado, vamos dizer assim. Não somente um ou dois, mas ela começa do rei até a criança de colo, né, que ainda amamenta. Nós vamos ver uma transformação completa. Isto fala de poder. Paulo não se envergonha porque ele sabe que o que ele fala, o que ele está pregando, não vai deixá-lo, nem se envergonha e nem vai passar vergonha daquilo que ele faz. Por quê? É poder de Deus, não é poder do rei, não é poder de Herodes, não é poder de Pilatos, não é poder de Deus. Nem ele sente vergonha e nem será envergonhado, porque a palavra, a partir do momento em que ela sai da boca de Deus, ela não volta sem cumprir o seu propósito. Nós conhecemos isto, este ensinamento através das Sagradas Escrituras. E além de poder de Deus, também a palavra ela vem para uma causa, vamos dizer assim, extraordinária, que é a questão da salvação. Não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus. Para quê? Para salvação de todo aquele que crê. Tá? Primeiro do judeu e também do grego. Veja a questão de primeiro, não fala de uma ordem de chegada, tá bem? Mas o evangelho, quando nós vemos Cristo ao iniciar o evangelho, João começa relatando, ele veio para os seus, mas os seus não quiseram. Os seus o rejeitaram, mas a todos quanto crê, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. No seu nome. Então, nós vamos olhando, vamos seguindo esta lógica. Tá? Paulo não se envergonha, não será envergonhado, porque ele está falando de uma mensagem poderosa, não é só mais um escrito, não é mais só uma filosofia, não é mais um sábio que aparece, que sai das escolas, dos bancos, né? Das escolas helênicas, que seja, mas é uma mensagem proveniente dos céus. Olha, é poder de Deus, é totalmente diferente. Tá bem? E o propósito deste poder não é simplesmente aparecer, mas de transformar. Também é para salvação. Tá? Salvação. Aí a pessoa pergunta, mas salvação do quê? Nós vamos ver mais adiante. Que, dependendo das nossas atitudes, o propósito das epístolas, ela vai transformar esta situação, levá-lo, e esta transformação será ensinada de uma tal maneira que a importância será mostrada, a relevância será mostrada a partir de uma vida quer dizer, de uma forma de viver totalmente diferente. Tá bem? Então, nós vamos falar do propósito, vamos falar da relevância. Esta parte eu tirei, interessante, de uma parte da lição, que é chamada conectada com Deus. Tá bem? Está ali. E eu separei, eu li, reli e trouxe, né? Para falar os primeiros do quê? Vamos falar tanto da relevância quanto do propósito. Vamos falar do porquê das epístolas. Tá bem? Porquê das epístolas? Então, começa a lição ensinando assim, olha, as nossas atitudes refletem um pouco daquilo que somos. Daquilo que somos.
Então, a primeira ideia, veja, nossa, o que são atitudes? Atitudes são comportamentos ditados por disposição interior. Quer dizer que, quando nós pensamos em atitudes, primeiramente e prioritariamente, eu não vou dizer totalmente, mas a ideia principal é de que as atitudes elas são provenientes de uma disposição, tá, daquilo que você tem do interior, que vem, né? Nós sabemos que as pessoas, a maioria das vezes, que cometem alguma coisa fora do padrão, fora comportamentos à margem da sociedade, da moral, da cultura, dos costumes da sociedade, eles vão, obviamente, achar alguém ou alguma coisa para colocarem a culpa. Tá? E isto é uma ideia também trazida que faz o quê? Que faz com que as pessoas achem apoio para as suas ações, as suas atitudes que fogem do normal. Veja, mas nós vamos entender que atitudes são comportamentos ditados por disposição interior. Isto vem da natureza. As atitudes que nós temos, elas fazem parte da nossa natureza, do que somos, de quem somos, da nossa essência. Né? Se você pegar aí uma família com N filhos, você vai notar que nem todos são iguais. E alguns até fogem tanto da curva que recebem determinados, né, o tal da ovelha, que é aquele que é totalmente diferente de todo mundo. Tá? Não somente nas suas características físicas, mas principalmente nas suas atitudes. A tal ponto do pai ou uma mãe olhar para aquele filho e dizer, mas veja, eu não faço isso, sua mãe não faz. Eu ouvi isso muitas vezes. Eu não faço, sua mãe não faz, seus irmãos não fazem. Para quem você puxou para ser? Olha que ideia interessante. Para quem você puxou? Por quê? É uma ideia de que as atitudes, né, também não está errado, totalmente isto, que as nossas atitudes são frutos do meio que nós vivemos. Quer dizer, nós somos influenciados de fora para dentro, para que certas características façam parte da nossa natureza. Não, veja, quando nós falamos de atitudes, nós estamos falando de comportamentos, na sua maioria, ditados por disposição interior. Quer dizer, aquilo faz parte de mim, da minha natureza humana, da essência, né? Da essência humana. E a ideia aqui no Conectado com Deus é que não é para ser somente um observador, tá? Um observador calmo, tranquilo e que se chegue a uma conclusão e consegue separar tolos de prudentes. Não, não é só isso. É você chegar a esta conclusão e você fugir da tolice. Fugir. Porque não adianta eu chegar em determinadas pessoas que chegam a muitos X da questão. Só que ao invés de tomarem a atitude ou darem a resposta correta, eles simplesmente preferem continuar seguindo a onda. Tá? Seguindo o fluxo, como dizem, né? Seguindo o fluxo. Seguindo o fluxo. Então nós precisamos tomar cuidado primeiro porque as nossas atitudes vão refletir um pouco daquilo que somos. Tá? Ou um pouco, ou mais do que um pouco, daquilo que nós somos. Dependendo da pessoa, suas atitudes mostram quem ela é completamente. Às vezes, nós temos um determinado escrúpulo e nós temos aí 3 características, né? Aquilo que somos, aquilo que mostramos que somos e aquilo que nós gostaríamos de ser. E a primeira é a mais difícil de nós apresentarmos, que é a questão de quem nós somos realmente. Tá? Demora para a gente mostrar. Sabe o gatinho brincando? Né? De vez em quando ele está bonitinho, mas de vez em quando ele esquece de esconder as garrinhas, né? Mesmo brincando, mas ele acaba mostrando quem ele é. Aparecem as unhinhas do gato, aqueles gatinhos que tem pessoas meio que gostam de ficar brincando com animais selvagens, que é uma imprudência gigantesca. Você vê que de quando em vez ele põe as garrinhas de fora. Tem até o ditado, né? Tá colocando as garrinhas de fora. Quer dizer, você está mostrando quem você é.
tá bem? Mas quando nós ainda queremos estar sob o controle da situação, as nossas atitudes elas vão revelar somente um pouco do que somos. Quer dizer, ainda que apareçam as nossas garras, mas vai aparecer pouquinho. Vai aparecer pouquinho. Dependendo da situação, veja, nós falamos esses dias atrás, numa das aulas aí, nós falamos sobre um casal, né, que suas atitudes tanto salvaram suas vidas e também ajudaram ao rei Davi, que é Nabal e Abigail, sua esposa. Tá? Veja, Nabal, a ideia do nome de Nabal já tem a ideia, já nos traz esta ideia de tolo, de tolice, de loucura, de uma pessoa tresloucada, de uma pessoa... As atitudes de Nabal para com Davi não mostrou só um pouco do que ele era, mostrou quem ele realmente era, tal ponto de ele afrontar o futuro rei, aquele que todas as promessas não foram feitas por homens, mas totalmente feitas por Deus. E Nabal, nas suas atitudes, o que ele faz? Veja, é o tolo. Este é o tolo. É onde nós vamos entender o propósito das epístolas, dessas escritas para nós. Veja, e a ideia aqui no Conectados com Deus não é somente vocês ter esta conclusão, de você ser sábio o suficiente para entender e separar a carne do espinho, mas é fugir. Veja, Paulo também nos convida a fugir da aparência do mal. Onde está a prudência? Não precisa ser o mal em si, o pecado em si, a transgressão em si. Paulo disse, tem a aparência, você está desconfiado, foge, foge. Então a ideia, veja, é fugir, não é somente chegar, porque senão você vai ser um tolo que sabe chegar a conclusões. Porém, tolo, porque na hora da decisão vai tomar sempre a decisão errada. Então, nós estamos falando de propósito e relevância destas cartas que foram escritas para a igreja, né? E que trazem ensinamento para os nossos dias. Quando nós continuamos olhando para isso, o escritor ele diz assim, as cartas do Novo Testamento foram escritas para a igreja e irmãos com instruções doutrinárias e práticas para a vida cristã. Tá bem? Então, veja, Nabal está aqui, vamos colocá-lo então dentro da questão da tolice depois. Por causa, né, de alguém sábio, prudente, Davi toma a decisão correta e não suja a sua mão e acaba o tolo se matando, dando fim à sua existência pela sua própria boca. Tá? Não precisou ninguém colocar a mão dele. Então vejam, a ideia também é de que o propósito e a relevância das epístolas, das cartas, é servir como um manual. Sabe, lembra quando você vai tomar um remédio, a bula? Tá? Quando nós vemos isto, olha o que o escritor diz aqui, que os escritos, as cartas foram escritas para a igreja, irmãos, com instruções doutrinárias. Então, o que são instruções? Não é meramente uma história contada, que Paulo conta aos romanos, que Paulo conta em 1ª e 2ª aos Coríntios, que Paulo conta aos Efésios, que Paulo conta aos Gálatas, ou que depois vai lá e ele escreve para fulano, para cicrano, para beltrano. Não, veja, são instruções, são lições, tá? É um manual, por isso que a Bíblia é o nosso manual infalível de regras de fé e de prática. Então nós temos aqui de fé, tá bem? Vamos aqui distinguir, e de práticas, já está escrito, tá bem? Quando nós falamos de instruções, a Bíblia ela é uma instrução doutrinária e prática, tá? Vamos entender isto. Qual é o propósito disto? É nos mostrar o quê? O ensino. Tá? Que ensino? Tudo aquilo que vai nortear a vida da igreja e daqueles que fizerem por votos servirem ao Senhor Jesus Cristo, a igreja, consequentemente, estarem na presença de Deus. Mas para isto, veja, é um caminho que não é trilhado de qualquer maneira, não é andado de qualquer maneira, não se age de qualquer maneira. Para isto, você é igual a um remédio, não se toma um remédio aleatoriamente, né? Porque está escrito alguma coisa que... Não.
Você tem pessoas tão desconfiadas, e isto é muito bom, que eles vão ler a bula, mesmo que em determinados termos ele não saiba o que está sendo dito, mas ele tem uma ideia ou vai pedir para alguém explicar a ele estas coisas, né? É um manual, tá, de instruções. Qual é este? A Bíblia Sagrada, nós vamos falar mais adiante. Tá bem? Quando falamos de doutrina, nós estamos falando da ideia, tá? Nós estamos falando do abstrato, é aquilo que vem para a nossa mente. Nós ouvimos e começamos a analisar, nós começamos a ponderar, nós começamos a pensar. Eu chamei de abstrato, porque fica no campo das ideias, tá? Porém, a vida cristã, ela não é feita somente de teorias, de ideias, como nós vemos na maioria das filosofias antigas e modernas, tá bom? Eles ficam somente no campo da ideia, eles só pensam e não praticam. Às vezes pensam e falam uma coisa e praticam outra totalmente diferente. As instruções que as epístolas trazem dentro do propósito da relevância destas cartas, destas missivas, destas epístolas, é justamente o contrário. É trazer o ensino e nos incentivar, vamos ver mais adiante, a praticá-la. Veja, instruções doutrinárias e práticas. Tá? A prática aqui nós podemos chamar de conduta, como vamos falar mais adiante, podemos chamar de atitude. O que é a prática? A prática se opõe ao teórico. Tá bem? O que é uma teoria? É uma ideia, né? Você tem o aprendizado teórico, que é nas cadeiras das escolas, e depois, se é um curso profissionalizante, você vai ter a parte prática. Quer dizer, você vai lá para uma bancada, para uma oficina, que qualquer que seja a área, e você vai colocar a mão na massa. Você vai tirar da sua mente aquela ideia, o aprendizado teórico, e vai pô-lo em prática, vai, sei lá, construir um quadro elétrico, vai montar e desmontar um motor a combustível, né, de um automóvel, o que quer que seja, a área que você for. Então, veja, a prática, ela se opõe à teoria. Então, o que o livro de instruções, o que as epístolas trazem? As doutrinas, mas também nos ensina a praticá-las, que eu chamei de concreto. Tá bem? Que são os costumes, vai ser a nossa conduta. Tá bem? Veja, aqui, se as atitudes são comportamentos ditados por disposição interior, aqui ele vai ter uma ajuda para que essa disposição interior ela não esteja baseada totalmente na natureza caída, na essência caída, no ser caído do ser humano por causa do pecado. Mas uma vida ensinada e que agora vai ter atitudes coerentes com a palavra de Deus. E aonde está este ensino? Está nas epístolas, que nós chamamos de propósito. O propósito é o quê? Trazer instruções doutrinárias e práticas. Tá? Não somente para estar dentro do nosso pensamento, mas, acima de tudo, que elas sejam postas em quê? Elas sejam postas em prática. Você vai praticar aquilo que você aprendeu. Você vai exemplificar, não sei se encaixa essa palavra, mas no seu dia a dia, você vai fazer, o seu dia a dia vai ser coerente com o quê? Com o ensino, com as doutrinas. Então, as epístolas, elas vêm com instruções doutrinárias e práticas. Por que isto? Para que isto aqui não aconteça constantemente, tá? Assim como Nabal. Se Nabal tivesse sido alguém voltado para conhecer o Deus de Israel, a palavra, assim como sua esposa Abigail, né, que a grosso modo o nome Abi, de Aba, pai, né, pai, e Gail, que quer dizer regozijo, alegria. Alguns dizem que é a filha que é o agrado, da filha que o pai se agrada, ou a alegria desta filha é o seu pai. Mas vamos lá. Veja, completamente diferente a atitude. São duas pessoas que estão debaixo do mesmo teto, são duas pessoas que convivem, que habitam, que coabitam o mesmo espaço, mas são duas pessoas
com atitudes completamente diferentes. Por quê? Veja, enquanto um está totalmente baseado na tolice, de um interior extremamente corrompido, nós temos outra com uma vida totalmente transformada. E os dois estão no mesmo ambiente. Então veja que o ambiente de Nabal não influencia as atitudes de Abigail. Pelo contrário, ela vem, ela acalma o rei, depois ela vai, o marido nem está sabendo, ela recolhe tudo aquilo que o rei precisa, não somente para ele, mas para todos os soldados, centenas de soldados que estão com Davi, e ela aplaca a ira de Davi, que neste momento teria uma atitude também deslocada. Ele queria acabar com o Nabal de qualquer jeito. Falou, esse cabra não dura mais 3 dias, não tem jeito dele ficar aí. Mas Abigail, uma mulher completamente sábia e prudente em sua conduta cristã, como está aqui, né, na lição, veja, prática para uma vida cristã, né? Então os discípulos de Jesus podem se tornar cada vez mais sábios e mais prudentes em sua conduta cristã, está o propósito das epístolas e, a grosso modo, também toda a escritura, é causar justamente esta transformação, mas não uma transformação externa, uma transformação interna, interior. Tá? E depois é que Nabal desaparece da história, Abigail, ela passa a ser uma das esposas de Davi por causa do seu comportamento, Então nós estamos falando, olha, de atitudes, práticas e conduta, acabamos de ler. Porém, essa conduta cristã, o que ela tem que ser? Sábia e prudente. E o que é comportamento? O que é uma conduta? É um modo de agir, de se portar, de viver, é o procedimento. Tá? Então veja que tudo isto aqui, ele não vai vir de fora, ele não acontece de fora para dentro. Mas este comportamento, esta conduta cristã sábia e prudente é algo que vem de dentro para fora. E toda esta transformação, vem do quê? Do propósito das escrituras, no caso nós estamos falando das epístolas, quer dizer, das cartas, das missivas. Então nós vamos ver dentro dessas 21 cartas, qual é o propósito? É justamente fazer isto, é impedir que determinadas atitudes não venham mostrar ou refletir somente um pouco daquilo que somos, mas tudo o que somos. E sem Jesus Cristo na nossa vida, nós somos totalmente deformados. Em todos os... A aparência pode até ser boa, mas quando você diz aquela pessoa é tão bonita, né, por fora, mas por dentro, o Senhor Jesus Cristo, ele exemplificou isso muitas vezes, ele disse, por fora filó, por dentro mulambuçó. Não, isso quer dizer a minha mãe. Jesus Cristo dizia o quê? Veja, são sepulcros caiados, por fora uma beleza, né? Mármore de Carrara e não sei o que, aqueles mausoléus gigantescos, bonitos, mas dentro tem o quê? Podriqueira. O que está lá dentro está podre, já está estragado, alguns já nem tem mais, né? Nada, só sobrou só os ossos. Então vejam bem, essas nossas atitudes, as nossas práticas, a nossa conduta, ela deve ser baseada nesta ideia, tem que ser toda ela cristã. Porém, esta mudança, esta, não sei se eu posso chamar de qualidade, esta diferença de conduta, de prática, de atitude, ela só pode acontecer o quê? Mediante a mudança causada em nós. E nós somos mudados e moldados pela palavra de Deus. No caso, nós estamos falando das epístolas. Mas, quando olhamos para os 66 livros que compõem a nossa Sagrada Escritura, nós vamos ver que toda ela, o propósito, nós estamos falando do propósito ainda, é o quê? É moldar o caráter, tá? É transformar atitudes, é nos fazer fugir da tolice e buscarmos a sabedoria e a prudência, tá? É fazer com que o nosso modo de agir, de se portar, de viver, a conduta, quer dizer isso aqui, né? Uma conduta é o quê? Um modo de agir. Então tem que ser um modo de agir cristão. Tem que ser um modo de se portar cristão.
ter um modo de viver cristão, um procedimento cristão. Tá? Não existe como é que diz? Essa dualidade de vida. Você, dentro da igreja, é uma coisa, no seu local de trabalho você é outra. Dentro da sua casa, aí já vamos colocar muito mais facetas, né, na vida de algumas pessoas. Mas quando o evangelho, que eu não me envergonho, o poder de Deus, ele salva, ele transforma, ele muda, o que acontece? Tudo isto também é mudado. É por isso que Paulo não se envergonha. Paulo agora é um homem completamente diferente. Talvez aquilo que, estando ainda envolvido com o movimento judaico, tanto político quanto religioso, trazia a ele determinados escrúpulos, determinadas vergonhas, ele agora já não tem mais. Não é que ele é um cabra sem... Não, veja, mas ele se envergonha do pecado, ele se envergonha do que ele fez, ele se envergonha do seu passado, ele vai se envergonhar de muitas coisas, de muitas atitudes, mas nunca se envergonhar da atitude de ser um pregador do Evangelho de Cristo. Porque ele sabe que não é mais uma ideia, não é só mais uma ideia, mas é um poder. Poder de quê? Poder de transformação da vida. Então, nós temos o propósito. Temos o propósito. Tá bem? Então, aqui, aquela conclusão, aquela entrada de gala, né, vamos dizer assim, lembrando que o propósito é mudar as nossas atitudes, então atitudes principalmente aquelas do interior, é aquilo que brota de nós mesmos, que faz parte da nossa natureza, da nossa essência, aquilo que nós somos, né? Lembra lá do gatinho brincando, mas de vez em quando ele esquece e a garrinha vem para o lado de fora. Nós, às vezes, também fazemos, às vezes não, muitas vezes nós fazemos isso, né? Nós deixamos transparecer a nossa natureza pecaminosa. Nós deixamos que nas nossas atitudes sejam refletidas aquilo que somos, né? A nossa natureza, a nossa essência. Aconteceu isso com Baal, ou com Nabal, no caso. Como é que nós vamos chegar a este entendimento? Qual que é o manual? A Bíblia, que nos traz instruções tanto de ensino, doutrinários, como também o praticá-los. Não traz só o abstrato. Se nós vemos a maioria das filosofias, só trata de abstrato. Tá? Ninguém coloca nada em prática. Aqui nós já trazemos para o concreto. O cristianismo já nos ensina isso. Tiago vai lembrar, vamos lembrar de Tiago novamente dizendo: me mostra a sua fé sem obras e eu vou te mostrar a minha fé praticando aquilo que eu vou te mostrar. A minha fé colocando em prática o que eu aprendi. Fazendo o quê? Obras. Fazendo obras. Tá? Lembrando que as obras são praticadas não para a salvação, mas porque somos salvos. Tá bem? E todo este aprendizado vai nos tornar sábios e prudentes o quê? No nosso modo de agir. Tá? Não vai ser um modo de agir porque eu participo de uma determinada agremiação, ou porque eu estou numa determinada denominação, ou porque faço parte de uma loja, ou porque faço parte disto ou daquilo. Não. Esta conduta ela é totalmente mudada porque o Cristo entra na minha vida através dos ensinamentos da sua palavra, e a minha conduta, a minha prática e as minhas atitudes agora serão cristãs. Tá? Então, mesmo que se eu estiver dentro da igreja ou fora dela, as minhas atitudes, o meu modo de agir será um modo de agir cristão. Tá? Se eu estiver dentro de um determinado lugar ou não, se eu estiver no meio de uma multidão ou sozinho, a conduta é a mesma, é cristã. Por quê? Agora já faz parte da natureza, é uma natureza mudada, moldada, transformada agora sim, falando do quê? Pela importância do Evangelho. Então, o propósito foi cumprido e agora foi trazido a importância. A importância do quê? De sermos novas criaturas. Eu coloquei aqui propósito e relevância, e aqui eu coloquei o propósito. Tá bem? Então, vamos olhar agora, não somente, agora saindo da ideia pessoal para uma ideia geral. Tá? Aqui eu falei, veja, atitude, comportamento, prática, eu estou falando da pessoa. Agora vamos para o geral. Tá bem?
vamos para o geral. Então, no tópico de número 4, que é o último tópico da lição, veja, propósitos e relevância. Então, nós temos aqui, qual é o propósito geral? Quer dizer, qual é a abrangência? Vamos dizer assim, qual é o propósito panorâmico, geral, abrangente? Aqui já falando de abrangência, de todas as epístolas. Primeiro, de todas as epístolas, das 21 epístolas, sejam elas pastorais, sejam elas para a igreja, para uma determinada igreja, seja ela para uma determinada pessoa, seja ela geral. Qual é o propósito? Qual é a ideia? Qual é o propósito geral das epístolas? Primeiro, reforçar a centralidade de Cristo. Nós voltamos ao início e até outros trimestres, lembrando que a igreja está nascendo e como o nascimento da igreja está nascendo também aquela oposição. Tá? Por quê? Não se quer mais, principalmente uma religião, que se uma ideia, uma filosofia ou um ensinamento, o evangelho, é totalmente diferente daquilo que era pregado, né? Que era uma coisa, vamos dizer assim, abstrata, não se colocava em prática, falava e se vivia de toda e outra coisa. Jesus Cristo vai falar dos líderes religiosos judaicos, ele diz assim, façam até o que eles dizem, porque eles não estão ensinando errado, mas não façam o que eles fazem. Por quê? Eles pregam, mas não vivem o que pregam. Outra feita, ele diz assim, colocam um fardo pesadíssimo sobre o povo, mas não tocam com o dedo sequer. É aqueles que gostam de impor doutrinas e restrições. Doutrinas que eu disse assim, costumes e restrições e ideias de homens sobre a vida dos outros, mas que ele e sua família sequer encostam. Então, tá bem. O que ele está tentando? Então, nós temos agora uma igreja que está nascendo e que está lutando para o seu lugar ao sol. Tá? E quando nós vemos aqui, qual é o propósito? É reforçar algumas doutrinas basilares vitais para que a igreja se estabelecesse e prosseguisse até chegar nos nossos dias. Então, primeira coisa, a primeira doutrina que é reforçada é a questão do quê? Da centralidade de Cristo. Aí eu fiz um desenho aqui. Então, fiz vários desenhos, né? Vários círculos, e coloquei Jesus Cristo no centro deste desenho. Tá? Quando a gente fala de centralidade, nós estamos falando de algo que tudo diverge, que tudo vai a ele, tudo vai ao mesmo ponto. Eu coloquei aqui a igreja. Então, o que é isto? Quando nós falamos para a igreja da centralidade de Cristo, tudo que a igreja vai fazer, lembra do sinalzinho de exatas? Tende a Cristo, ela tem que ir para Cristo. Cristo tem que ser a central, não é somente na questão das escrituras que nós dizemos que a Bíblia é cristocêntrica. A igreja tem que ser cristocêntrica e o cristão, a sua vida, tem que ser cristocêntrica. Quer dizer, a centralidade, Cristo tem que ser o ponto central, tanto indo quanto saindo, né? Eu vou para Cristo. E de Cristo eu vou extrair a doutrina para movimentar a minha vida, ou de uma igreja, ou de isto. Quer dizer o quê? Tudo se dirige para o mesmo ponto. Então, eu estou falando da centralidade de Cristo. Era uma das oposições dos falsos, que nós vamos falar aqui. Tá? Então, primeira coisa, centralidade. Cristo tem que ser o ponto central, vital. Tudo parte de Cristo e tudo volta para Cristo. Tá bem? Tudo tem que girar em torno de Cristo. Vamos dizer aqui, está o sistema, né, solar, nós sabemos que quem é o que dita é o Sol. É por isso que ele é chamado de o Sol da Justiça. Ele é chamado de o Sol da Justiça. Tá bem? Então, a ideia das epístolas, quando nós lemos todas elas, independente do seu escritor, é que a ideia é colocar Jesus Cristo como o fundamento, como o ponto central, tá? Como o ponto de convergência, tá bem? O ponto de unificação, de concentração, tudo vem para Cristo. Tá? O outro ponto, outro propósito,
Veja, não é somente reforçar a centralidade, a pessoa de Cristo, agora tudo, do Gênesis a Apocalipse, aponta para Cristo Jesus, mas também trazê-lo como fundamento da doutrina na igreja. Veja, está na lição, na igreja, e não da igreja. Então, nós trouxemos aqui o fundamento, agora não mais como alicerce, mas vamos ver aqui o motivo, a razão, o fundamento como razão. Quer dizer, aquela razão que solidifica o quê? Que legitima uma ideia. Qual é a ideia que legitima essa doutrina? Todo escopo doutrinário, ele é legitimado, por que causa? Por que motivo? Por que razão? Por causa de Cristo. Veja, ele não é somente o centro de tudo, tá bem? Tanto de convergência, né? Como nós falamos, tudo vai até ele, né? Tende a, né? Você está até lembrando, né? É um trem chatinho, né? Limites, né? Limites, o limite, né? De f de x é igual com x tendendo a, sei lá, infinito, alguma coisa. Esquece, é só brincadeira, é só um delírio. Lembranças, aparência e tal. Vamos lá. Quando nós falamos da centralidade, nós temos que lembrar também que Jesus Cristo não é só toda a vida, tudo, não pode ser somente cristocêntrico, mas tem que ser também o motivo, a razão. Então, Cristo, ele é a centralidade, né? E também ele é o fundamento. Aqui, o fundamento como razão. Motivo, quer dizer, é aquela parte, aquela base sólida que legitima uma ideia, que legitima o quê? A doutrina. E quem é que legitima a doutrina? A pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde? Na igreja. Tá? Quando falamos de doutrina, aqui nós estamos falando dos conjuntos de crenças e dogmas da fé cristã. É o que Judas diz para nós defendermos. Tá bem? E nós temos esta ideia, nós temos este conjunto que está onde? Nas Sagradas Escrituras. Por isso a Bíblia ela é cristocêntrica. Tá bem? E também quando olhamos para a Bíblia, não somente é cristocêntrica, mas Cristo também é o seu fundamento. É a razão da doutrina, é a razão do ensinamento na igreja, é Cristo. Então veja que a ideia de doutrinar não é uma ideia de homens, não está voltado à ideia de homens, pensamentos, vontades de homens, mas tudo está fundamentado na pessoa de Cristo. Por quê? É ele quem a razão e o motivo do quê? Desses conjuntos de crenças e dogmas da fé cristã. Tá? Aqui nós estamos falando de doutrina primária. Doutrina primária. Tá bem? Então, qual o outro propósito? Além de... veja o porquê. Por quê? Os escritores estão reforçando a centralidade de Cristo, estão reforçando a ideia de que Cristo é o fundamento da doutrina na igreja, por causa dos falsos. Lembra que eu disse que agora eles estão lutando. Você tem os judaizantes, você tem os gnósticos, você tem uma infinidade, os falsos profetas. E o que acontece? O propósito das epístolas, quando os escritores eles se movimentam para escrever, eles se preocupam em escrever. Judas mesmo declara muito explicitamente, ele falou, eu ia escrever sobre outras coisas, mas o Espírito Santo me levou a escrever sobre a defesa da fé, tá? Que é isto aqui. E ele estava defendendo a fé, a doutrina, o conjunto de crenças e dogmas de quem? Dos falsos profetas. Mas a ideia na lição está aqui, rejeitar os falsos profetas. Mas eu não quero pegar a ideia de rejeitar no dicionário somente como repudiar suas e seus ensinos. Mas veja, a ideia de rejeitar também traz a ideia de lançar fora. E aqui não fica só na base dos ensinos, mas é também disciplinar os tais que, propositalmente ou não, eles começam a inserir doutrinas equivocadas, esdrúxulas, mentiras, doutrinas falaciosas, ideologias,
Esses são chamados de falsos profetas. Tá bem? Então eu quero usar a ideia aqui de rejeitar, não somente como repudiar os ensinos, mas de lançar fora os tais. Nós vemos João fazendo isto, e isto tem a ver com doutrina. Fala, queridão, é o seguinte, não vai se enquadrar? Não, então nós estamos te convidando, tá bem? Nós estamos te convidando. Vai lá, abra a sua igreja, sei lá, faça alguma coisa, arruma um gatinho para tomar conta, um cachorrinho, vai plantar batata, como dizia a afinada minha mãe, com enxada de borracha, quem sabe você consegue, de preferência numa terra que faz tempo que não chove, tá bem? Mas para ficar aqui, mas infelizmente o que está acontecendo? Ao invés de rejeitarmos os falsos ensinos, nós estamos rejeitando o quê? O verdadeiro, as instruções doutrinárias e práticas da palavra do Senhor, como nós estamos falando das epístolas. Nós estamos abrindo mão, sabe? E eu fico extremamente triste quando a gente vê aqueles cultos transmitidos por, sei lá, por qualquer mídia social. Já não há mais a presença da palavra de Deus física, da Bíblia. A harpa cristã, geralmente ela vem o cabra lá, todo balançando, todo surrubiúbo, cheio de mormonência e tal, já saca um celular e pronto, a Bíblia já não existe mais. Vai cantar a mesma coisa. A harpa cristã também já não faz mais parte. Veja, são ensinamentos. Ah, mas irmão Maurício, isso aí não é ensinamento, não é doutrina. Ora, como não é? Como não é? Ora, se o cara quer falar do caçador de baleia, que passou a vida caçando a baleia, que arrancou a parte dele, a perna dele, e ele tem um livro e aquele livro está na estante, por que de alguém que foi levado à cruz, morreu e ressuscitou por nós, por que não andarmos com o livro dele? Ora, a ideia é a mesma, a base é a mesma, tá bem? Então, ao invés de nós refutarmos, repudiarmos, lançarmos fora tudo que é falso, aqui no caso na pessoa dos profetas falsos, nós estamos, infelizmente, nos divorciando daquilo que vai nos trazer instruções para que a nossa conduta cristã seja totalmente diferente e o nosso interior mudado e moldado pela palavra. Mas o que é que nós estamos fazendo? Se dá ouvidos hoje, eu fico dando risada, né? Dos nomes, das palavras, das pregações. São coisas que, né, seria até risível, né? Seria cômico se não fosse trágico. Por que é trágico? Quantas vidas estão sendo perdidas? Quantas vidas? Porque acham que estão acreditando numa verdade. Há caminhos que para o homem parecem caminhos de vida, mas o final deles são um caminho para a morte. Tá bem? E isto por quê? Porque nós simplesmente não rejeitamos. Como deve ser rejeitada? Às vezes a gente fala, não, o ensinamento está errado, mas o fulano continua lá no meio. A fulana continua lá no meio, quer dizer, espalhando essa praga para as demais ovelhas. Então, a rejeição aqui não é só dos ensinamentos, mas também, infelizmente, ou o sujeito se apruma, né, o tal do profeta se apruma, muda de vida, ou então ele não pode ser deixado. Tem aí a máxima, né? Quem poupa os lobos sacrifica o rebanho. Mas ninguém está nem aí, são só frases bonitinhas que eles gostam de dizer. Qual é o outro propósito? Veja, estimular. Eu poderia falar de incentivar, mas eu quero falar de encorajar, porque a palavra encorajar, ela traz a questão de dar coragem, de incentivar, mas coragem. Coragem para quê? Para crescer na fé. Para crescer na fé. E para crescer, nós precisamos ter coragem. Se você olhar para o desenvolvimento natural, veja, existem coisas na vida do ser humano em que ele precisa ter coragem. Coragem para sair de dentro de casa, coragem para sair da barra da saia da mãe, coragem para enfrentar 8, 9 horas de trabalho, coragem para isto, coragem para aquilo. Ele precisa de coragem para crescer. O cristão da mesma maneira. Então, eu não vou usar o incentivo. Eu vou usar aqui o estímulo como encorajamento, de coragem. O cabra tem que ter coragem. Para quê? Para crescer na fé. E de onde vem este estímulo, este encorajamento a nós enfrentarmos todas? Eu acabei de falar de dificuldades, de problemas. Obrigado, já acabaram de me avisar que faz 1 hora que eu estou falando. E veja que eu não estou falando da lição inteira. Mas preste atenção. De onde que vem? De onde vem todo este encorajamento?
De onde vem toda esta força? De onde vem toda esta fé? Veja, vem das instruções doutrinárias e práticas das Sagradas Escrituras, que nos fazem ter conduta cristã. Para você crescer, você tem que ter conduta cristã, principalmente crescer na fé, obviamente. Obviamente. Tá bem? Então, veja, falamos sobre os propósitos. Primeiro, reforçar a centralidade, colocar Cristo como fundamento, voltar a esta ideia de que Cristo é fundamento, Cristo é a centralidade e Cristo é suficiente para a igreja. Cristo é suficiente para o seu povo. Nós não precisamos de acréscimos. Nós não precisamos de ninguém ajudando, apoiando. Cristo é suficiente. A sua vida, morte, ressurreição e o aguardo da sua breve volta é suficiente para quê? Para este algo importante que vai acontecer na nossa vida. Por que é importante? Porque vai nos criar uma vida de... Onde está a relevância das epístolas? Nós falamos do propósito, agora da relevância. Onde está a importância das epístolas? Primeiro, ele vai trazer uma vida de temor. Tá? E nós sabemos que o temor é o princípio do quê? Da sabedoria. Quando falamos de temor, nós estamos falando de reverência, nós estamos falando de respeito, nós estamos falando de uma vida de piedade. Falamos sobre os pietistas num trimestre passado, e nós sabemos o que é isto, né? É o movimento do quê? De uma vida santa, separada, totalmente devotada a Deus e a tudo que está relacionado a Deus, né? A piedade vem da palavra pio, né? Que é santo, que é puro, que, veja, o temor fala de respeito a Deus, coisa que está se perdendo. A reverência, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Entramos na igreja como se estivéssemos entrando, me desculpem, muitas pessoas entram na igreja como se estivesse entrando num estábulo, num sei lá o quê, entra de qualquer maneira, não tem reverência, não se prostra de joelho pelo menos 2, 3 minutinhos para conversar com Deus, chega esbaforido, já vai mexer em celular, já vai bater papo com um colega. O culto virou uma reunião de, sei lá, de venda de perfume. Veja, e esse temor ele é o princípio da sabedoria. E eu gostaria de falar por quê? Porque medo, não dá para pôr temor aqui como medo, porque o medo não gera nada disto, não gera respeito, não gera reverência, não gera piedade, não gera sabedoria. Isso é o medo você perde. Mas o respeito não, quer dizer, o temor, a reverência. Então, tudo isto aqui, qual é a relevância das epístolas? É criar em nós o quê? Temor. Temor. Uma vida de temor. Não é um minuto de temor, mas uma vida completa de temor. Principalmente. Tá? E nós vamos ver mais na finalização. Veja, temor como reverência, como respeito, como piedade. É voltarmos a ver a casa de Deus como casa de Deus. Tudo aquilo que é referente a Deus, nós voltarmos a ver como referente a Deus. E dentro desta visão, nossas atitudes voltarem a ser a mesma do princípio da igreja quando as epístolas foram escritas, que era a preocupação dos escritores, fazer com que as atitudes, a conduta, as práticas, não sejam de meros tolos, mas de prudentes, de sábios. Tá bem? Porém, tudo isso, veja, o princípio, falamos aqui, tá? Sábios e prudentes. Qual que é o princípio da sabedoria? O temor a Deus. Então não tem como eu entrar no caminho da sabedoria se eu não temo a Deus. Aqui quer dizer, se eu não respeito, se eu não reverencio, se eu não tiro a sandália dos meus pés. Veja a ideia no Antigo Testamento. Ei, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. O escritor, o rei, ele diz o quê? Guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Inclina-te mais a ouvir do que fazer sacrifícios de tolos. Tá bem? Então, a relevância das epístolas é gerar uma vida do que também? De santidade. Mas nós falamos santidade como se fosse... Veja, a ideia de santidade, eu já falei sobre isso, vou repetir. Veja, primeira coisa, separação. Separação do quê? Do mundo.
do pecado, de tudo aquilo que é contra Deus, de tudo aquilo que odeia Deus. Eu não posso estar próximo sequer se aquilo que eu estou próximo, ele se opõe ao meu Deus. E isto é referido a todo o mundo, porque o mundo é o oposto de Deus, é inimigo de Deus. Então, primeiro, a santidade. A primeira parte da santidade é a separação. Tá? É eu me separar de tudo aquilo que é contrário ao meu Deus, que é o mundo. Mas é só separar? Não. Depois de separar, eu tenho que consagrar. O que é a ideia de consagração? A minha vida eu entrego a Deus. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. É quando eu entrego, eu devoto alguma coisa a uma divindade, a um Deus. No nosso caso, o verdadeiro Deus. E o que é que eu estou consagrando? A minha vida. Então, a ideia é consagrar a Deus, é devotá-la para Deus, é entregá-la para Deus. Tá bem? Então, santidade, separação, consagração, consagrei. Pronto. Minha vida seja assim. Vamos repetir. Consagrada a ti, Senhor, possa sempre tu por mim. O seu amor, a minha alma lava. Aí o que acontece? Separei do mundo, consagrei-me a Deus e agora eis-me aqui, Senhor. Não estou falando de missões, calma, não se assuste. Agora eu vou permitir que o Espírito Santo me use como instrumento. Tudo isso faz parte da ideia de santidade, de santificação. Agora eu vou ser uma ferramenta pronta. A gente canta como o farol que brilha à noite, como a ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrada. Então veja bem, usado por quem? Pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Tá bom? Então santidade não é só separar. Então eu vou me separar do mundo, de tudo aquilo que é contrário a Deus, eu vou consagrar a minha vida a Deus. E depois de tudo isso, eu vou dizer aqui, estou pronto, Senhor, para ser usado. Enche-me, sou um vaso, me enche até transbordar, me enche de uma tal maneira até que não tenha mais espaço para outra coisa. E quem é que vai me usar? É o Espírito Santo de Deus. Eu serei uma ferramenta poderosa. Tá bem? E por último, a vida do quê? De serviço. Mas o serviço, eu achei interessante esta ideia, né? Dar de si algo em forma de trabalho, dar de si. Por que pegar coisas de fora, sei lá, que não fazem parte, que não vai mexer em nada? Veja, Abraão, ele dá de si. Davi, ele dá de si, né? A pessoa fala, não, pode pegar lá a terra, pega o gado, pega o que você quiser. Ele fala assim, eu não vou oferecer nada ao meu Deus que não me custe. Eu não vou fazer um sacrifício a Deus que não me custe nada. Então, Davi deu de si, ele sentiu. A questão de serviço ao Senhor não é somente um tipo de trabalho ou meramente acreditar que está falando, mas é algo que você, veja, Davi sentiu, Abraão sentiu. Ele levou o seu próprio filho. Davi, ele compra, ele paga, ele não pega nada emprestado, ele não aceita doação. Ele fala, não quero oferecer sacrifícios a meu Deus que não me custe nada. E isto é serviço, é sacrificar ao Senhor. Mas sacrificar de si. Alguma coisa é em mim em forma de trabalho. Aí eu vou lembrar do meu corpo, lógico. Quando Paulo falou aos Romanos que o nosso sacrifício ele tem que ser vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Mas o que é que nós devemos oferecer? Nós devemos oferecer a nossa vida, o nosso corpo, em sacrifício vivo. Tá? Porque doar para Deus um trabalho que não nos custa nada, que nós não vamos sentir nada, que não nos traz nenhum tipo de movimento interno, não é trabalho. É simplesmente fazer alguma coisa
para desencargo de consciência, tá bom? Então nós vimos aí, tá? Foi essa a ideia que eu pensei quando olhei para a lição. Se pensei errado, me desculpem, me perdoem, mas veja, nós trouxemos o básico do que as epístolas, o básico do propósito, da relevância, da ideia de Paulo. Por que ele não se envergonha? Ele não se envergonha, mas para outros é loucura a mensagem da cruz. E ele poderia até cantar, né? Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Então, o propósito. Né? Depois de tudo isso aqui feito, nós vamos receber a coroa. Se não desfalecermos, como diz o apóstolo, receberemos a coroa da justiça. Tá bom? Então está aí o propósito e a relevância das epístolas. Tá? Nos lembrando que são dos 27 livros do Novo Testamento, epístolas são 21. Daqui você vai destacar gerais, pastorais, tá? Para determinadas igrejas e assim sucessivamente. Tá bem? Esta foi a minha ideia. Vamos aprender propósito e relevância. Cuidado para não mostrar a garrinha de vez em quando. Como é que faz, irmão Maurício, então? Passa lá com Deus e dá uma paradinha nas garrinhas. Onde? Nas instruções doutrinárias e práticas, aí a sua conduta vai ser sábia e prudente. E a partir deste momento, nós vamos reforçar, nós vamos lutar, batalhar pela fé. Ixi, já comecei, então vamos batalhar. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Escrito. Maravilha? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar com esta parte. Espero ter contribuído com alguma coisa e a paz do Senhor.